Martins, estamos gravando aqui na madrugada do dia 14 de junho de 2025. Eu trago aqui para vocês, gente, a notícia aqui, uma das notícias da Al Jazeera, que fala do que está acontecendo no momento, tá? Eu gostaria apenas de contextualizar, que eu me propus agora a compartilhar mais com vocês um pouco de filosofia confucionista, as ideias de Confúcio, não só por ele ter sido o primeiro professor, por ele ter sido ministro da Justiça, por ele ter unificado, né, pelas suas ideias terem unificado a China, pelas suas ideias terem influenciado a ideia de mérito, né, de meritocracia. Mas tudo isso dentro do contexto de que Confúcio tinha como visão não algo espiritual, como pensava Lao Tse, mas sim algo material, do mundo atual, da nossa né, do momento que ele estava vivendo. E de que, mesmo que ele não estivesse mais presente, este seria o farol, a bússola, o caminho a seguir para que a gente pudesse, aos poucos e com educação, né, com a nossa melhor disposição, com o nosso aprimoramento existencial, que a gente pudesse colaborar para construir a tal da sociedade harmônica. Se você pensar que Confúcio esteve no planeta como o primeiro educador há 600 anos antes de Cristo, você vai entender, né, que até o momento, né, de tudo que a gente já passou, então a gente vai colocar aí 2.600 anos, as coisas não mudaram. A gente pode até dizer assim, a cultura oriental absorveu as ideias de Confúcio e no Oriente existe uma forma diferente de estruturar o pensamento e as relações sociais, existe. Então, tem culturas, por exemplo, a cultura japonesa, que eu conheço muito bem, onde você tem um conflito, né, social com alguém, é uma desonra para sua família. Onde você ter, né, um conflito pessoal, né, é uma coisa que não é legal. Né, não é legal e que afeta a sua própria existência e a existência da sua família. E como Confúcio trazia essa ideia de que a gente tinha que respeitar os nossos professores, os nossos antepassados, todo aquele conhecimento que foi trazido, isso afeta muito a pessoa quando ela, né, tem um conflito social. Então a lógica, né, da vida no Oriente, que caminhou, do orientalismo, que caminhou com as bases do Confúcio, essa ideia está presente. E até a ideia de que a gente tem que conseguir de alguma maneira construir buscar essa tal da sociedade harmônica, mesmo que ela seja uma utopia nos dias de hoje. Aí, né, pessoal, eu até gosto de mostrar assim, eu já estive na China, né, um tempo atrás, para estudar Confúcio, e estudei bastante. É uma das áreas de conhecimento que me interessam muito. E eu resolvi, tá, pessoal, trazer isso agora à tona de novo, porque eu acho que as coisas estão caminhando para uma era de caos, né, global, de disrupção de conflitos. E do último vídeo, que eu estava falando do caos dentro dos Estados Unidos, para esse vídeo agora, que a gente está falando no caos no Oriente Médio, vejam que, né, isso está espalhando em vários locais do planeta. Se a gente for na teoria do caos, galera, é assim, né? Para você chegar a uma nova ordem, o caos primeiro. Não sei se a gente tem, mesmo que a gente se dedique ao estudo, né, a mudança a entender esse processo confucionista de se melhorar o seu mérito, avançar, mesmo que a gente faça tudo isso, provavelmente as coisas que estão aí acontecendo, elas vão acontecer. E a gente não vai evitar de ver um século de caos pela frente. Agora, isso não impede
que a gente faça escolhas, né? De que a gente faça opções, de que apesar do caos, a gente vai ter uma postura diferente. Apesar do caos, a gente vai, né, optar por seguir um caminho melhor, o chamado caminho do meio. Quando a gente traz esse assunto, até por isso que eu queria mostrar minha foto aqui na China para vocês. Essa aqui é minha foto na muralha da China, né? Esse aqui eu trouxe de lá, é uma lembrança. Antes de você subir a muralha, você tira uma foto, né, tal. E aí eu trouxe essa lembrança aqui quando eu subi a muralha da China. Então, assim, mas claro que eu fui lá muito mais também para estudar o Confúcio do que, né, claro, queria conhecer a muralha da China, isso é uma experiência que todo mundo tem que ter, né. Assim, pessoal, então, o que eu estou vendo, e é isso que eu quero contextualizar hoje, né, e a gente estava vendo ali, eu tinha aberto aqui uma tela aqui falando, né, de que a coisa pode escalar, né, que a gente pode chegar em questões mais graves. E a gente vê, pessoal, e não estou aqui fazendo torcida para se quem está certo é Israel, se quem está certo é o Irã. Do ponto de vista da existência de um conflito, os dois estão errados. Essa é a grande realidade. Então, entre os, né, quem está certo ou quem está errado, os dois estão errados. E a partir do momento que você está tomando uma postura, se um está certo, o outro está certo, você também está errado. Né, dentro de uma perspectiva confucionista. Porque você está se tornando parte do problema. Você passa a ser um agente do conflito. Né, e não um agente de uma sociedade harmônica. Se vocês forem ver as postagens, eu já estava acompanhando bastante no Twitter isso, as postagens da China em relação ao assunto, ela dizia, olha, tem que parar com isso, vamos esfriar esse negócio, vamos, né, conversar, não pode ficar atacando, né, outro país, isso aí é uma quebra, né, das regras do direito internacional. Então, pessoal, quando a gente olha isso, a postura da China, eu vejo que tem esse soft power chinês que tem muito de Confúcio. Você não vai ver a China incentivando a ampliação, a escalada da conflitividade. Você não vai ver isso. Né? Você vai ver a China sempre tentando, né, seguir um caminho do meio. E o caminho do meio, pessoal, dentro dessa jornada que eu quero traçar com vocês aqui, então né, a gente voltar os olhos para coisas que a gente realmente não sabe, ou tem pouco contato. Por quê? Porque falta massa crítica no mundo ocidental para a gente discutir essas ideias. O mundo ocidental está muito mais ligado às ideias de lucro, apropriação, construção de riqueza, do que de umas ideias de você ter uma retidão na sua vida, uma retidão existencial, um caminho do meio que te leve a melhorar a sua condição, né, o seu mérito pessoal em relação às coisas. O seu mérito em relação à existência que você está trilhando. E quanto mais pessoas meritórias, né, de construção desses méritos, mais a gente caminha para essa ideia de uma sociedade harmônica. Por quê? Porque a pessoa meritória, ela não está sendo agente de conflitos. Pelo contrário, né, ela está sendo um agente de harmonia a partir do momento em que ela se modifica para melhor. Então, por isso que Confúcio é o pai da educação. Trazendo isso aqui para vocês, gente, e aí eu fiz questão de abrir aqui na Al Jazeera, porque é o mais perto do conflito que eu tenho, né, de acesso, para que a gente, né, possa aí levar o nosso pensamento ao inconsciente coletivo dessas coisas, é de que, né, nós precisamos começar a pontuar as coisas de uma maneira diferente. Tá? Então, em vez de tomar partido nas coisas, ser parte do conflito, seguir o caminho do meio. Porque se tem um conflito, ambas as partes estão erradas. Se tem um conflito, a saída para resolver o conflito é o melhor para todos. Essa é a posição confucionista. Então vejam como ela transcende todos isso que está acontecendo no planeta.
ela é a única resposta e é a primeira resposta que vem para orientar a nossa vida em sociedade. Apesar de eu não acreditar que o mundo vai viver em paz por sua própria vontade ou porque as pessoas vão evoluir a ponto de terem, né, um nível de mérito e de capacidade de conviver em paz, a gente caminha para que uma inteligência artificial faça essa lógica que a gente está fazendo aqui, né, do caminho do meio, e que ela acabe produzindo, então, o equilíbrio. Que ela acabe permitindo, então, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Já que os humanos, por suas falhas, por suas deficiências, por sua instintividade, por sua emocionalidade, não conseguirão chegar a essa ideia de uma sociedade harmônica no planeta, né? Pelo contrário, podem até conseguir destruir o planeta numa dessas. Então, o que a gente tem que colocar e pontuar, e eu faço por isso que eu fiz questão de deixar aberto aqui nesse site, é de que as coisas têm que caminhar de uma outra maneira, e não dessa maneira que estão acontecendo aí. Né? Então, assim, pode ser que um pequeno sabiá jogando água num incêndio planetário, mas conforme isso vá ganhando uma massa crítica, né, e conforme isso possa ser absorvido no inconsciente coletivo e depois estar presente, né, na própria estruturação de uma consciência inteligente, artificial, mais inteligente, né, a ponto de tomar o controle das coisas, que não seja um Skynet, mas que seja pelo contrário, né, talvez a gente possa conseguir uma solução. E veja, pessoal, hoje eu estava conversando sobre isso, estava refletindo já, desde que aconteceu isso ontem, para vir aqui trazer esse bate-papo com vocês, porque eu quero realmente trazer a vocês essa ideia, né, da escola confucionista. Né, essa possibilidade de você, né, estar indo além, né, num caminho do meio, construindo um mérito maior do que o que tem, né, hoje aí na sociedade da disrupção. E eu estava conversando hoje com um colega que ele é um colega de academia, né, treina comigo lá. E a família dele é xiita. E ele estava me explicando, né? Perguntei para ele, será que existe, né, em algum momento vai existir a possibilidade de paz, né, no Oriente Médio? E eu perguntei para ele, será que a gente pode pensar que um dia vai ter paz? Vai ter uma forma de conviver pacificamente entre os povos? Ele falou, olha, a partir do momento que você tem um pai que perde um filho num atentado, num conflito, perde um parente que perde uma esposa, isso não tem como pacificar. E ele fala, isso é coisa de tempos. Esses conflitos já são coisas de tempos. Eles estão ali há muito tempo. Eles acontecem, né? E eles se renovam. Então ele acha muito difícil. Então a gente olha, tá, pessoal? E aí eu acho que a minha saída, eu vou dar minha saída para isso agora. Pensando na inteligência artificial, tá? E pensando, eu tenho um livro que eu escrevi, que ele tem, assim, uma vertente confucionista, ele não tá aqui, devia ter pego para mostrar para vocês, que é os 50 técnicas, né, de solução sustentáveis de controvérsias. Então, nesse livro, uma das técnicas que eu coloco é a construção de muros. Isso já aconteceu numa audiência, tá, de conciliação, gente, porque eu tinha um projeto, além de professor universitário, professor de direito, jurista, psicanalista, eu tinha um projeto voluntário na justiça, né, nos juizados, onde a gente fazia a mediação, né, a partir desses pensamentos confucionistas. Tá? Então eu tinha já essa experiência, vivi isso. Até na época que eu fui para a China, eu estava com esse projeto em funcionamento. E um dia apareceu lá um conflito familiar, gente. E conflito familiar é um problema sério, porque envolve pessoas muito próximas e que têm uma vida juntas. Então, quando aquilo se torna um conflito, é muito difícil você lidar com aquilo e resolver, pacificar. E lá era um terreno comum, né? O caso era um terreno comum e você tinha lá 2 irmãos e aquele terreno era dos pais, os pais faleceram e um irmão morava na casa do fundo e o outro irmão morava na casa da frente.
E aí eles tinham, né, o mesmo o acesso lateral para as casas, né? Claro, da casa da frente entrava e já ia para a casa dele. Mas esse do acesso do fundo, havia problemas de comunicação, porque muitas vezes, né, na hora de acessar, passava ali, ficava olhando na janela do irmão da frente, passava ali falando alto, às vezes tinha alguém dormindo, passava ali, né, e com o som ligado. Então houve uma desavença em relação a essa passagem, né, essa servidão de passagem para quem morava atrás. E a solução que nós chegamos, eu lembro que aquele dia a gente, a sala assim, não cabia mais gente, tá? Tava as duas famílias inteiras na sala, não cabia mais gente naquela audiência de conciliação. E a gente chegou à seguinte conclusão, falou assim, olha, por que vocês, então, uma saída para vocês, né? Já que vocês não têm condição de morar em outro lugar, né? Ninguém quer vender aí a sua casa, porque ali cresceram ali, não querem sair dali, né? Então veja, olha, vão pensando que isso tem muito a ver com esse caso aí, né? Pessoas que nasceram ali, cresceram ali, tiveram a casa delas ali, ali é o local delas, elas querem ficar ali. Então por que vocês não fazem um muro? Aí nessa hora todo mundo, opa, ninguém, não tinham pensado nisso ainda. Só faça um muro, separando, né? Colocando um muro ali, bem nessa servidão de passagem. E aí, primeiro, o muro tá ali, você não consegue olhar dentro da casa do irmão, que tá incomodado com ela lá dentro. Também o muro já barra o som. Coloca um muro lá com isopor lá, o recheio de isopor diminui ainda mais a propagação de som. Faz um muro alto o suficiente e aí, né, cada um vive a sua vida na sua casa, né? Tem a entrada para casa que está atrás e entra, nem vê a família da frente, a família de trás não vê a família da frente, a família da frente não vê a família de trás. Apesar de irmãos, isso vai ser uma possibilidade de vocês viverem pacificamente, já que todo mundo quer permanecer ali e quer permanecer em paz. Então essa foi a saída e nós fizemos lá o termo de conciliação, todo mundo assinou, concordou, né? Então a sala fica a família toda ali, gente. Lotada a sala, mas só, né, só o marido e a mulher, né, dos dois casais assinaram. E a gente conseguiu chegar numa solução. Então veja, a gente conseguiu colocar naquela sociedade que estava em conflito uma harmonia. A gente criou uma harmonia para aquela sociedade que estava em conflito. Tá? Então isso que é importante, que eu quero registrar aqui. Pensando agora num contexto maior como esse, talvez a gente tenha que criar muros. Por quê? Porque as gerações atuais que já conviveram com violência entre os povos dificilmente não vão querer trabalhar nesse contexto de vingança. Então o que a gente está vendo agora é ataque, revide, ataque, revide, ataque, revide. Isso vai até onde? Não sei se hoje isso é possível, tá? Mas acho que depois do advento de uma inteligência artificial mais avançada, a gente pode pensar em muros, né? Em muros que não são muros físicos, né, pessoal? Mas são muros eletrônicos, digitais, né? Separando ali. Tem situação, gente, que a gente acaba vendo que essa é a saída. Quando você olha lá para o problema entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, eles têm um muro ali, que é realmente para separar. Porque não tem condição de convivência. Então, se não tem condição de convivência, mas as pessoas não querem sair daquele local, estão ali e sair ao local delas, a gente precisa criar estratégias, então, para que essas pessoas possam ser separadas de tal maneira que a sociedade harmônica prevaleça. Então, em vez de você estar tomando partido se Israel está certo ou que o Irã está certo, a gente está aqui pensando numa solução para que eles não tenham mais conflito. Por quê? Porque o ganho de uma sociedade harmônica não é só para eles, mas é para todos que estão ali, né, nos países próximos e para todos que estão no planeta, de certa maneira. Então você tem riscos lá de acidentes radioativos em usinas nucleares que podem afetar o planeta todo. Então essas coisas, gente, elas têm um nível de excelência e de sofisticação, de um pensamento, né, mais avançado, que apesar de terem vindo lá do primeiro educador do planeta, talvez ela seja uma das coisas mais avançadas que a gente ainda tenha hoje. E você não vê ninguém falando nessa construção de uma sociedade harmônica. Né? Os chineses, eles tentam, com essas limitações de ser uma ditadura,
de construir uma ideia de uma sociedade harmônica dentro do seu espaço, mas que tem essas críticas em relação ao processo que eles elaboram. Não estou aqui para dizer se é o melhor, não é, né? Se a gente no Brasil, apesar de, né, viver na bagunça aqui, se isso é realmente liberdade, tem que ver se isso também é liberdade, né? Será que a gente realmente tem liberdade no Brasil? Então, essas são discussões mas que não pontuam que eu quero falar aqui hoje. O que eu trago aqui hoje para vocês é essa reflexão que nós devemos fazer de que quando há um conflito, os dois estão errados. Quando há um conflito, o melhor é nós acharmos uma saída para harmonizar a situação. Nós temos que resolver o conflito. O conflito é uma doença. Né? Então é uma sociedade, é um planeta doente que precisa ser tratado. Essa é a grande questão. Então isso vai além da minha vontade, enquanto mero professor, de resolver os problemas do planeta, mas a gente fazer escolhas possíveis para caminhar nesse sentido. Então acho que essa é a colaboração que eu tento trazer aqui e conto com você, com o seu discernimento, com a sua capacidade, utilizando, né, sua cognição para o melhor, para a gente seguir esses novos caminhos. Então, de certa maneira, gente, para a galera que já me segue há bastante tempo aqui, isso é PNA. Tá? Isso talvez seja o nível mais avançado de, né, princípio da não agressão. Tá? Então, o princípio da não agressão, que é aquilo que deve balizar uma sociedade, mesmo que ela, né, aquela ideia de uma sociedade que não venha a ter mais um Estado, mas desde que essa sociedade tenha, então, um PNA tão forte a ponto dela ser uma sociedade harmônica. Então, veja como Confúcio entra nisso. Então, eu trago essa discussão para vocês. É uma discussão de aprofundamento. E eu realmente espero estar com vocês aqui, construindo essas discussões. Elas vão levar a gente a um lugar melhor. Talvez a era do caos não vai ser resolvida. Tenha que chegar, realmente, passar por todo esse caos para chegar a uma nova ordem. E talvez uma nova ordem movida a uma inteligência artificial superior que venha e fale assim, ó, parou, tá? Parou. Vocês não conseguem conviver em paz, então parou, nós vamos fazer uma barreira aqui. E cada um pro seu lado, ninguém vai passar essa barreira aqui, né? E cada um vai seguir o seu caminho aí, parou. Porque é o que dá. Então, se no momento é o que dá, façamos o muro. Tá? E tem até no meu livro essa técnica, porque ela foi colocada na prática. A gente resolveu um conflito com ela. Não é a ideal? É a possível. A gente não trabalha aqui com, né, o ideal. Sociedade harmônica, sim, ela pode ser uma utopia, né, no momento atual. Mas as soluções possíveis que a gente pode hoje aplicar para tentar chegar a isso, porventura, já existem. Tá? Então, para a gente pensar juntos, tentar construir uma resposta que não seja virar torcida e que não seja ser parte, não seja ser agente de conflito. Se você é um agente de conflito, você está errado, você está errando, você tem que mudar a sua perspectiva. Nós temos que ser um agente de harmonização. Aí sim nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos tendo mérito. Estamos avançando pessoalmente. Tá bom, pessoal? Então, eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.